E se espaço e tempo não forem o que você sempre imaginou? E se, na verdade, o que a gente chama de lugar e o que a gente chama de momento nem existirem separadamente? Pensa comigo um segundo. A gente cresce acreditando que espaço é só onde as coisas estão. E tempo... Bom, tempo é aquela linha invisível que faz os segundos, minutos e anos passarem. Mas existe uma chance real de que essas duas ideias não só estejam conectadas, mas que sejam, na verdade, a mesma coisa, só que vistas de ângulos diferentes. Olá, eu sou Rafael e este é o Nerd Talk, onde eu trago as perguntas que pipocam na minha cabeça, já com as respostas que encontrei para elas, ou pelo menos, as melhores respostas que a ciência e a filosofia podem oferecer até agora. E hoje, a gente vai falar sobre algo que é simples de dizer e de explodir a cabeça de entender o espaço-tempo. Parece coisa de ficção científica, mas está no coração da física moderna, moldando tudo, desde o GPS no seu celular até a forma como a gente enxerga o universo inteiro. Antes da gente continuar, já se inscreve no canal e deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda o Nerd Talk a chegar em mais gente e me mantém motivado a continuar fazendo essas conversas com você. Ativa também as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora, me permita te convidar para um exercício rapidinho. Fecha os olhos por um segundo, ou melhor, abre a sua mente. Tenta se desprender da ideia automática de que existem paredes, distâncias e direções. Esquece o tempo, tipo aquele ponteiro do relógio girando ou os números no seu celular marcando as horas. Minutos, horas, passado e futuro. Tenta deixar tudo isso de lado por um instante. Imagina, só por um segundo, que espaço e tempo não são duas coisas separadas, mas uma entidade única. Um palco invisível, mas absolutamente real, onde tudo acontece, desde uma maçã balançando numa árvore até o colapso de uma estrela a milhares de anos-luz de distância. Parece meio estranho? Então vem comigo, porque quando a gente mergulha nessa ideia, a gente descobre que entender o espaço-tempo é como sair da bolha do senso comum e enxergar a realidade com olhos completamente novos. Antes de mergulhar em teorias complexas, acho que vale a pena parar para perguntar afinal, o que é espaço e o que é tempo? Eu uso essas palavras todos os dias, mas quase nunca paro para realmente pensar nelas. Espaço parece simples, é onde as coisas estão. É a sala onde estou sentado, a rua por onde ando, a distância entre mim e a lua lá no céu. Mas se eu fecho os olhos e tento imaginar o espaço sem nada nele, sem paredes, sem chão, sem teto, minha mente começa a divagar. Eu percebo que minha ideia de espaço está sempre ligada a algo que o ocupa. E o que dizer do tempo? Bem, tempo é aquela coisa que passa, certo? É o que faz o sol nascer, o relógio fazer tic-tac, meu cabelo ficar grisalho. Mas novamente, se eu tento imaginar o tempo por si só, sem nada acontecendo, fica estranho. Porque eu só sinto o tempo quando algo muda. Se nada nunca mudasse, o tempo sequer existiria? Essas perguntas podem parecer filosóficas, mas são o ponto de partida para a física também. Antes de Newton, muitas pessoas viam o espaço como uma espécie de recipiente vazio, um palco fixo onde tudo acontece. E o tempo, como um rio constante, sempre fluindo na mesma velocidade, não importa o que esteja dentro dele. Se você voltar alguns séculos, encontrará filósofos antigos quebra-cabeças com isso. Aristóteles, por exemplo, disse que o tempo não existe sem movimento. Ele acreditava que o tempo é uma forma de contar as mudanças. E de certa forma, eu ainda sinto isso hoje. Quando estou entediado, o tempo se arrasta. Quando estou feliz, ele voa. Claro, fisicamente o tempo não muda por causa do meu humor, mas minha percepção me mostra que minha relação com o tempo não é tão simples. Agora, vamos pensar no espaço novamente. Na física clássica, era como uma caixa invisível. Você poderia estar em qualquer lugar do universo, e essa caixa estaria sempre lá, imutável, montando o cenário. E o tempo, do mesmo jeito, era o mesmo para todos, em todos os lugares.
Essa ideia funcionou por séculos. Com ela, calculamos trajetórias de canhões, construímos relógios melhores e até mapeamos o movimento dos planetas. Mas, como você verá nas próximas partes, essa ideia confortável começou a ser desafiada. Porque se espaço e tempo são apenas recipientes, então por que a luz não se move na mesma velocidade em todas as direções? Por que certas equações não se encaixam? E é aí que a história começa a ficar realmente interessante. Por séculos, a ideia de espaço e tempo de Newton não foi questionada. Simplesmente funcionava. As previsões batiam com as observações, e a física clássica construiu pontes, navios, relógios de precisão, mapas estelares. Mas a ciência tem essa urgência maravilhosa. Ela nunca se contenta com mais ou menos funciona. Ela quer saber por que funciona e se funciona em todo lugar. No final do século XIX, pequenas rachaduras começaram a aparecer nessa parede sólida. Peguemos as equações de James Clerk Maxwell. Elas uniram eletricidade e magnetismo de forma tão elegante que duas coisas separadas se tornaram uma só. E dessa unificação, algo surpreendente surgiu. A luz, como uma onda eletromagnética, deveria viajar a uma velocidade fixa, não importa quem esteja medindo. E então veio a pergunta que estragou a festa fixa para quem? Porque, pela lógica de Newton, se você está em um carro a 100 km/h e joga uma bola para frente a 20 km/h, alguém na calçada vê a bola a 120 km/h, soma simples, sempre funcionou. Então, se a luz é apenas mais uma onda, mova-se em direção a ela e você deveria encontrá-la mais rápido. Afaste-se e ela deveria parecer mais lenta. Fácil, certo? Mas não foi isso que os experimentos mostraram. Em 1887, Michelson e Morley realizaram um dos testes mais elegantes da história da ciência. Eles tentaram detectar diferenças na velocidade da luz enquanto a Terra se movia ao redor do Sol. Eles esperavam que a luz parecesse mais rápida em uma direção e mais lenta em outra. O resultado? Nada disso. A luz viajou na mesma velocidade em todas as direções, como se não se importasse com o movimento do observador. Foi um choque. De repente, o cerne da física clássica, a ideia de espaço fixo e tempo universal, parecia incompleto. Como a luz podia simplesmente se recusar a seguir as regras antigas? Entra um nome que você conhece: Albert Einstein. Em 1905, ele publica A Relatividade Restrita, e nela, ele propõe algo radical. Se a velocidade da luz é sempre constante, então não é a luz que precisa se ajustar. São o espaço e o tempo em si. Eles não são recipientes rígidos. Eles se curvam, esticam, contraem, dependendo de como você está se movendo. Essa mudança histórica não apenas transformou a física, ela mudou nossa intuição sobre o universo. Aquele velho senso de que tempo e espaço são absolutos teve que dar lugar a algo mais flexível, quase poético, mas matematicamente preciso. Um tecido espaço-tempo que se deforma para que as leis da natureza permaneçam verdadeiras, não importa de onde você esteja olhando. Quando Einstein introduziu essa nova forma de pensar, muita gente se perguntou: tá, na teoria parece ótimo, mas para que serve na prática? E a resposta é: serve para quase tudo que fazemos hoje, que exige precisão extrema. O espaço-tempo não é só um conceito abstrato trancado em livros de física. Ele está bem ali nas tecnologias que você usa todo dia, sem nem perceber. Pensa no GPS do seu celular. Parece simples. Um satélite lá no alto manda um sinal, dizendo onde você está. Mas para isso funcionar de verdade, ele precisa calcular, com uma precisão absurda, quanto tempo a mensagem levou para chegar até você. E aqui está o pulo do gato. O tempo para o satélite, que se move rápido em uma gravidade mais fraca, não passa na mesma velocidade que o tempo aqui na Terra. Se ignorássemos a relatividade, seu GPS erraria por quilômetros todo dia. Espaço-tempo não é só poesia científica, é engenharia de precisão, funcionando em tempo real. Aqui vai outra coisa de arrepiar: as órbitas dos planetas.
A teoria de Newton acertava a maior parte do movimento, mas tinha uma coisa fora do lugar. O periélio de Mercúrio, o ponto mais próximo do Sol em sua órbita, não batia com os cálculos. Astrônomos tentaram explicar isso por décadas. Até propuseram um planeta escondido chamado Vulcano para consertar os números. Mas não havia planeta. O que faltava era um detalhe sobre a realidade que a física clássica não conseguia captar. Quando Einstein aplicou sua ideia de espaço-tempo curvo, o problema sumiu. A matemática se encaixou perfeitamente. E não para por aí. O conceito de espaço-tempo nos ajuda a entender fenômenos extremos como buracos negros. Nessas regiões, o espaço-tempo se curva tão intensamente que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Isso não é só uma metáfora. É literalmente como o tecido do universo se comporta ao redor de uma massa enorme espremida em um ponto. Se você viu aquelas imagens do Event Horizon Telescope, a primeira foto real de um buraco negro, saiba que só foi possível porque usamos a matemática do espaço-tempo para prever o que esperar e interpretar os dados. E tem mais. Ver espaço e tempo como uma coisa só nos faz até questionar nossas ideias de passado, presente e futuro. Se é tudo parte de um mesmo tecido, o futuro já está lá, só esperando para ser alcançado? Ou o tempo é algo que inventamos em nossas mentes para organizar eventos? Ainda não há uma resposta final, mas isso mostra como o espaço-tempo não é só técnico, ele é profundamente filosófico. Até agora, eu falei sobre conceitos físicos, equações e exemplos práticos. Mas tem um lado dessa história que vai muito além da matemática, as reflexões filosóficas que surgem quando eu percebo que espaço e tempo não são tão sólidos quanto parecem. Pensa comigo, se espaço e tempo são um tecido só, o que isso diz sobre o presente, o passado e o futuro? A vida cotidiana faz parecer que existe um agora universal, algo acontecendo no mesmo instante para todo mundo. Mas a relatividade mostra que esse agora depende de onde eu estou e como eu estou me movendo. O que é presente para mim pode ser passado ou até futuro para alguém distante que está se movendo de forma diferente. Isso meio que quebra meu senso comum, né? Eu fui treinado desde criança a pensar no tempo como uma linha reta, seguindo sempre para frente, igual para todo mundo. Mas o espaço-tempo revela uma realidade muito mais flexível, onde passado e futuro não são absolutos, e o presente não é um ponto universal único. Filósofos e cientistas começaram a se perguntar se o tempo é relativo. Ele realmente passa? Ou ele já existe por completo, como um bloco, e a minha consciência se move através dele? Essa ideia, chamada de universo-bloco, sugere que o passado e o futuro são tão reais quanto o presente, só não estão acessíveis para mim ao mesmo tempo. Isso pode parecer meio viagem na maionese, mas pensa no impacto emocional. Se o futuro já está de alguma forma escrito, o que significa o livre-arbítrio? E se o passado ainda está lá, será que os momentos que eu amo realmente desaparecem? Alguns físicos gostam de dizer que o tempo não flui. Eu sou quem se move através dele, como alguém andando por um mapa que já existe. Não existem respostas definitivas para essas perguntas, mas elas me ajudam a ver como ciência e filosofia estão profundamente conectadas. Entender o espaço-tempo não é só sobre fazer cálculos, é sobre aceitar que a minha percepção limitada nem sempre corresponde à realidade. E quando eu abro espaço para esse tipo de reflexão, eu começo a ver o universo e até a minha própria vida com outros olhos. De repente, cada segundo parece diferente, não como algo que está escorrendo pelos dedos, mas como parte de um vasto tecido onde tudo está conectado. Eu paro de ver o tempo só como um inimigo que rouba a minha juventude e começo a vê-lo como o palco onde todas as minhas histórias coexistem. Depois de tudo isso, percebo que falar sobre espaço-tempo não é só sobre fórmulas ou teorias abstratas. É sobre como a humanidade, ao longo dos séculos,
desmantelou certezas e reconstruiu uma visão cada vez mais ampla do universo. A física clássica, com Newton, nos deu uma base sólida para entender o mundo. Graças a ela, construímos pontes, calculamos trajetórias e até chegamos à Lua, como o Brasil chegou na Copa do Mundo em 2002, com uma base sólida e muito talento. Mas o universo nunca parou de nos surpreender. Quando os experimentos começaram a desafiar o bom senso, não tivemos medo de fazer perguntas. Einstein não teve medo de propor algo que, na época, parecia quase poético demais para ser ciência, que espaço e tempo são partes de um tecido único, moldado pela presença de massa e energia. E essa visão não ficou só na teoria, como o samba que não fica só no papel. Ela começou a guiar engenheiros, astrônomos e exploradores espaciais. Hoje, toda vez que você usa o GPS para encontrar um endereço, está confiando em cálculos relativísticos. Toda vez que vemos imagens de galáxias distantes, estamos usando conceitos de espaço-tempo para interpretar a luz que viajou por bilhões de anos para nos alcançar. Mais do que isso, essa ideia afeta profundamente como nos vemos. Saber que o tempo não é absoluto me lembra que a realidade pode ser muito maior e mais complexa do que eu consigo perceber. Me lembra que a ciência é uma busca contínua, cheia de perguntas que ainda não têm respostas. E isso não é fraqueza, é força, é o combustível que mantém a curiosidade acesa, como a chama que nunca se apaga no Maracanã em dia de clássico. E se você parar para pensar, isso também é libertador. Porque se o espaço-tempo é esse tecido dinâmico e cheio de possibilidades, então nossas vidas não são apenas pontos aleatórios perdidos no vazio. Somos parte de algo muito maior, integrados em um universo que, por mais misterioso que seja, nos permite entender cada vez mais como tudo está conectado. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e vir as estrelas, lembre-se que a luz que te alcança pode ter saído de lá antes mesmo de os seres humanos existirem na Terra. Lembre-se que espaço e tempo estão entrelaçados e que cada segundo da sua vida é um ponto nesse grande tecido cósmico, tão vasto quanto o nosso Pantanal. E se essa reflexão te fez ver o universo com um pouco mais de admiração, tire um momento para se inscrever no canal, deixar um like e comentar aqui embaixo o que você achou. Quem sabe, talvez a sua pergunta ou curiosidade vire tema do próximo vídeo aqui no Papo de Nerd. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Até a próxima!